Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista da empresa Grupo Ultra. Nós vamos utilizar daqui o ano de 2020, mas nós vamos utilizar como base histórica o ano de 2011 a 2020, com a observação aqui que o quarto trimestre ainda não foi apurado do ano de 2020, então fiz uma projeção média utilizando os 3 primeiros trimestres do ano de 2020 para fazer uma projeção de como vai ser, entre aspas, esse quarto trimestre aí do ano de 2020. Bom pessoal, antes de mais nada, quem puder estar se inscrevendo no canal agradeço demais. Se você não é inscrito, ativa o sininho aí para ficar sabendo dos próximos vídeos que eu lançar, de próximas análises. Aqui está o Instagram, tem o meu Facebook também. Me siga lá no Instagram, segue também lá na conta do Facebook. Eu vou estar sempre postando lá novidades, dicas de investimentos, né? Dicas de análise de investimento aqui de algumas empresas que eu faço avaliação fundamentalista. Bom pessoal, vamos começar aqui com a análise do ativo, começando pelo ativo realizável. O ativo realizável são os bens e direitos que a empresa tem a receber. A gente só exclui aí do estudo o ativo imobilizado, o ativo intangível. Então aqui a gente só utiliza o ativo que tem como finalidade ser transformado em dinheiro. O ativo imobilizado, o ativo intangível, ele tem a finalidade de gerar dinheiro e não ser transformado em dinheiro, então tem uma diferença aí. Bom, a gente consegue avaliar que período pós período, o ativo realizável da empresa vem numa tendência de crescimento, ou seja, período pós período, o volume de ativo que tem como finalidade ser transformado em dinheiro vem crescendo período após período, ou seja, os direitos da empresa, ou seja, a tendência que a empresa período após período venha ganhar mais dinheiro. Bom, aqui a gente tem uns caixas equivalentes, esses aqui são o dinheiro que a empresa tem disponível, o dinheiro que está lá na empresa e o dinheiro que está em contas de investimento de alta liquidez, ou seja, o dinheiro que está em contas de alta liquidez é o dinheiro que a empresa tem disponível que pode estar resgatando aí no período de curto prazo. Se a gente traçar uma linha de tendência imaginária aqui, está numa tendência de alta também, teve algumas variações, mas essas variações não impactaram nessa tendência de alta aí no período de 2011 a 2020, ou seja, período pós período, a empresa está numa tendência aí de ter cada vez mais dinheiro disponível aí para o pagamento das suas contas ou possíveis investimentos. Bom, aqui tem a conta clientes da empresa, que são os direitos que a empresa tem a receber dos seus clientes, ou seja, das vendas que ela efetuou dos seus clientes, que ela parcelou. Então aqui está o que a empresa vai receber dos seus clientes no período de curto prazo, o período de 12 meses e o período de longo prazo acima de 12 meses. Se a gente traçar uma linha de tendência imaginária histórica aqui de 2011 a 2020 está numa tendência de alta, porém aqui de 2017 a 2020 aqui está numa tendência de baixa, até um pouquinho considerável, caiu bastante aqui, principalmente do ano de 2017 a 2020. Bom, vamos falar um pouquinho da análise do passivo. Na verdade, a análise passiva a gente fala um pouquinho da questão patrimonial da empresa. A linha azul aqui representa o ativo da empresa, os bens e direitos. A linha laranja o passivo, que são as obrigações que a empresa tem com terceiros, ou seja, que ela tem a pagar no período de curto a longo prazo. E aqui é o patrimônio líquido, que é o dinheiro investido pelos sócios e acionistas. Fazendo a avaliação patrimonial aqui, o ativo está superior ao passivo, ou seja, a empresa tem mais direitos a receber do que obrigações a pagar. Isso aqui é positivo. E a única questão aqui que não está tão interessante assim, que assim não chega a preocupar, mas que não é tão o ideal assim, é a questão do patrimônio líquido, que é o dinheiro investido pelos sócios e acionistas, está bem inferior em relação ao passivo, que são as obrigações que a empresa tem a pagar a terceiros, principalmente aqui de 2015 a 2020, que o passivo da empresa começou a crescer consideravelmente. Em relação aqui o patrimônio líquido, que acabou dando uma estagnada, acabou tendo pouca variação do período de 2011 a 2020. Então isso aqui representa, então a gente fazendo uma leitura, que o ativo da empresa está sendo mais alimentado através desse capital de terceiros do que com o capital próprio, ou seja, a empresa está com alavancagem. Bom, vou falar um pouquinho do endividamento, que é um assunto bem interessante, bem importante para
para as empresas, né, para a questão de visibilidade, principalmente do futuro da empresa, a questão do endividamento. Começando pela dívida bruta. A dívida bruta é os empréstimos e financiamentos tanto a longo prazo quanto a curto prazo. Aqui a gente consegue avaliar que o endividamento da empresa está numa tendência de alta fortíssima, ou seja, período após período a empresa vem se endividando mais, ou seja, está numa tendência alta de endividamento. Aqui a gente consegue avaliar, ó, igual da questão do balanço patrimonial, a partir de 2015 a 2020 a questão do passivo da empresa cresceu muito por conta do aumento também do endividamento da empresa, que aumentou. O que influenciou muito a questão do aumento desse passivo foi esse endividamento que a empresa obteve aqui do período de 2015 a 2020. Bom, aqui a gente tem a dívida líquida, que é a diferença entre a dívida bruta e o caixa da empresa. Então aqui a gente consegue ter o resultado líquido da dívida da empresa. Se estiver no patamar negativo, que é esse patamar daqui, quer dizer que o caixa da empresa é superior da dívida bruta da empresa, que é uma situação um pouquinho rara de acontecer. E aqui, quando está no patamar positivo, quer dizer que a dívida bruta é maior do que o caixa da empresa, que são os disponíveis. Avaliando aqui, a diferença entre o volume de dívida bruta em relação ao caixa vem aumentando, ou seja, o volume de dívida bruta vem aumentando período após período em relação ao volume de caixa da empresa, que são os disponíveis. O caixa que fica dentro da empresa e que está investido nas contas de investimento da empresa de liquidez de curto prazo. Bom, aqui a gente tem um perfil da dívida, que a gente consegue avaliar como que está desmembrado a questão do endividamento total da empresa, verificar qual o volume que está empregado no período de curto prazo e qual o volume que está alocado no período de a longo prazo. O ideal é que o menor volume de dívida esteja alocado a curto prazo, porque tem tempo da empresa gerar caixa o suficiente para poder pagar essa dívida no período de 12 meses, e que a maior parte da dívida esteja alocado no período de a longo prazo, porque a empresa vai ter mais tempo, ou seja, o período acima de 12 meses para poder gerar caixa o suficiente, fazer seu estoque girar para poder honrar esses compromissos com os bancos e financeiros. Se caso a empresa venha a atrasar esses pagamentos, acabou correndo juros e multa, ou a empresa, se a empresa não tiver fluxo de caixa o suficiente, precisa captar mais recursos de terceiros, ou seja, captar mais empréstimos e financiamentos para poder gerar caixa, para poder honrar a dívida da empresa que está comprometida. A linha laranja aqui é o empréstimo a longo prazo, a linha azul é o empréstimo a curto prazo, ou seja, a gente já consegue avaliar aqui que o menor volume de dívida está alocado a curto prazo e o maior volume está a longo prazo. Está bem desmembrado a questão da dívida da empresa, ou seja, há uma grande possibilidade da empresa ter caixa o suficiente para poder honrar esses compromissos com bancos e financeiras. Bom, aqui a gente tem um gráfico que faz um comparativo dos empréstimos a curto prazo, ou seja, a dívida a curto prazo em relação ao que a empresa tem disponível, os caixas e equivalentes. A linha laranja é os caixas equivalentes, a linha azul é os empréstimos e financiamentos a curto prazo. Aqui a gente consegue avaliar um ponto bem positivo, que o volume que a empresa tem de caixas e equivalentes, ou seja, o dinheiro que a empresa tem disponível é superior ao que ela tem de empréstimos e financiamentos a curto prazo. Então, o dinheiro que a empresa tem disponível consegue cobrir a dívida da empresa que ela tem pendente no período de 12 meses, consegue pagar com tranquilidade, ou seja, a empresa tem caixa, tem fluxo de caixa suficiente para poder honrar a dívida dela a curto prazo, sem a necessidade de atrasar e sem a necessidade de capturar, ou seja, de captar mais empréstimos e financiamentos e virar aquela bola de neve e a empresa acabar se complicando. Então aqui é um ponto positivo para a empresa. Bom, aqui a gente tem um capital investido. O capital investido é a dívida bruta da empresa que foi empregado para investimento das operações da empresa, e o patrimônio líquido, que é o dinheiro que foi investido pelos sócios e acionistas para início das operações da empresa, ou seja, é o dinheiro total, tanto o dinheiro próprio dos sócios acionistas quanto o dinheiro de terceiros, que foi investido para financiamento da operação da empresa, crescimento da empresa, renovação, ou seja, o dinheiro que é empregado para investir para que a empresa possa operar, para que a empresa possa trabalhar em crescimento.
Bom, a linha azul é a dívida bruta, a linha laranja é o patrimônio líquido. Aqui a gente já consegue avaliar que a empresa está sendo mais operada, foi mais investida com dinheiro de terceiros do que com capital próprio. Isso aqui não gosto tanto de em aspectos de empresas assim, que está empregada mais com capital de terceiros do que com capital próprio. Aqui a gente já consegue avaliar que a empresa está operando com capital que tem custo, que é o capital de terceiros, que são os empréstimos e financiamentos, e não com o capital próprio, que é o capital que não tem custo, que é o dinheiro que é investido pelos sócios e acionistas. E essa diferença aumentou principalmente aqui de 2015 a 2020, que foi o período que a dívida da empresa cresceu consideravelmente, olhando pelo aspecto positivo, que é um capital que está sendo investido para crescimento da empresa, não para pagamento de dívidas, e que está bem desmembrado essa dívida total da empresa. A empresa conseguiu alocar essa dívida para longo prazo, então há uma grande tendência dela ter caixa o suficiente para poder honrar esses compromissos e acabar não se complicando. Então está uma dívida, como que a gente pode dizer, está bem administrada, bem gerenciada. Bom, aqui a gente tem o retorno da dívida investida. A linha laranja é o retorno da dívida investida, e a linha azul é os juros pagos sobre esse capital que a empresa capta de bancos e financeiras. Aqui a gente consegue avaliar qual é a linha laranja, a representatividade da participação dos empréstimos e financiamentos que são empregados nas suas operações, e retorno que dá de lucro lá no lucro líquido da empresa, com a representatividade do capital que é investido lá nas operações da empresa, o que ela está trazendo de lucro para nós. E a linha azul é o custo dessa dívida, né? Que é empregada aí nas operações da empresa. O ideal é sempre que a linha laranja seja superior à linha azul, que é os juros sobre empréstimos. Se a linha laranja estiver superior à linha azul, quer dizer que o empréstimo está sendo bem empregado, está trazendo um retorno positivo. O retorno no lucro, o retorno do lucro da dívida investida está sendo superior ao custo do empregado aí, o custo que é empregado dessa dívida bruta. Então é uma dívida que está sendo positiva, ou seja, está trazendo mais retorno do que o custo que ela traz, né? O único período que o custo da empresa foi superior ao retorno da dívida investida foi em 2019, voltando à normalidade aqui em 2020, mas uma diferença bem curta ainda, né? Então tá uma diferença ainda praticamente o retorno da dívida investida só está pagando os juros dos empréstimos, mas está tendo um lucro um lucro assim não tão alto em relação aos períodos anteriores, que o retorno da dívida investida era bem superior ao custo desse capital. Bom, vou falar um pouquinho demonstrativo do resultado do exercício, verificar como que foi a questão operacional do exercício da empresa. Exercício, lembrando, é o ano operacional da empresa, é o ano que a empresa operou aí as suas operações, começando aqui pela receita líquida de vendas, que é o total de vendas da empresa, traçando uma linha de tendência que está de 2011 a 2020, está numa tendência de alta fortíssima, porém aqui de 2019 a 2020 aqui teve uma queda até que considerável. De 2019 a 2020, lembrando que a gente está passando por um período de pandemia, que é o período do coronavírus, que acabou impactando diretamente a economia de muitas empresas e acabou impactando a vendas de muitas empresas, principalmente as empresas que estão abertas na Bolsa de Valores. Então, a pandemia acabou impactando os demonstrativos financeiros de muitas empresas. Bom, aqui a gente tem o resultado bruto. Isso daqui a gente consegue avaliar a lucratividade da empresa só com as operações com seu principal ramo de atividade, ou seja, só com o principal ramo de atividade da empresa. Se a gente traçar uma linha de tendência histórica, está numa tendência de alta. Porém, aqui de 2017 a 2020 aqui está numa tendência de alta até que considerável, ou seja, de 2017 a 2020 a lucratividade da empresa com seu principal ramo de atividade vem caindo período pós período, e a tendência aqui que de 2021, se a gente traçar a linha através da linha histórica de 2017 a 2020, essa linha de tendência tende a continuar essa linha de tendência de baixa, né? Mas vamos verificar os próximos demonstrativos financeiros da empresa. Bom, aqui a gente tem o EBITDA. O EBITDA aqui a gente
consegue verificar o nível de lucratividade da empresa na sua totalidade, ou seja, tanto com o seu principal ramo de atividade e com operações que não envolvem seu principal ramo de atividade, como despesas gerais administrativas e outras receitas que entram dentro da empresa, mas que não está ligado ao seu principal ramo de atividade, por exemplo, venda de um ativo, que são recursos que entram dentro da empresa, mas que não está ligado ao seu ramo de atividade. Aqui então a gente consegue verificar o nível de lucratividade da empresa na sua totalidade. Se a gente traçar uma linha de tendência imaginária histórica aqui de 2011 a 2017, até que estava numa tendência de alta, porém aqui de 2018 a 2020 aqui está numa tendência de baixa fortíssima. Ou seja, essa tendência de alta que a empresa teve de lucratividade com as suas operações de 2011 a 2017 vinha numa tendência de alta, porém em 2018 essa linha de tendência de alta foi interrompida e a partir de 2018 começou uma linha de tendência baixista aqui bem forte. Bom, aqui a gente tem um resultado financeiro, isso daqui é o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro. Se estiver abaixo dessa linha aqui, está no patamar negativo, ou seja, a empresa perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. E se estiver acima desse patamar, é o patamar positivo, quer dizer que a empresa ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro, não foi o que aconteceu. Sempre esteve abaixo desse patamar, ou seja, a empresa perdeu mais, teve mais prejuízo do que ganhou. No mercado financeiro aqui envolve os juros que a empresa paga de empréstimos e financiamentos, variação cambial, lucro ou prejuízo de investimentos que a empresa faz em ações de outras empresas. O pior período foi em 2016, apresentando uma recuperação em 2018 e entrando numa tendência de baixa aqui de 2019 e 2020, aumentando a questão das suas despesas gerais e administrativas. Bom, aqui é o lucro e prejuízo do período, é a última conta de resultado do demonstrativo do resultado do exercício. Aqui é a apuração final do lucro da empresa. No caso de lucro, é o lucro que vai ser acumulado para o próximo período, de pagamento de dividendos, divisão do lucro entre os sócios e acionistas, o que vai ser reservado para investimentos futuros da empresa. Está bem parecido com o EBITDA, estava numa tendência de alta de 2011 a 2017, porém foi interrompido em 2018 e despencando bastante fortemente aqui a questão do lucro da empresa de 2018 a 2020. 2020 aqui está apresentando uma recuperação em relação ao período de 2019, que foi o pior período. Mas vamos verificar o que vai acontecer nos próximos períodos, porém a questão da lucratividade da empresa, tanto o lucro bruto, o EBITDA e o lucro líquido vem despencando, principalmente aí do período de 2017 a 2020, a questão da lucratividade da empresa vem diminuindo fortemente. Bom, pessoal, eu termino a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando aí, quem puder estar se inscrevendo no canal, eu agradeço demais. Puder também estar deixando um joinha. Se vocês tiverem alguma outra empresa que vocês queiram que sejam feita uma análise, deixe aí nos comentários do vídeo. Na descrição aqui está o link das minhas redes sociais. Quem puder dar essa força aí já ajuda demais aí para a continuidade do nosso projeto. Bom, pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, até os próximos vídeos.